Para variar, não preparei aula, né? Veio ouvir o louvor? Vinha ouvir? Não, não vinha ouvir o louvor hoje. O rapaz foi discreto. Mas eu não preparo porque eu prefiro que a coisa desça. Ou suba. De onde estiver vindo. Eu quero falar um pouco sobre Exu, que eu sei que vocês estão bem empolgados. Exu. Tem gente que chama de Exu, tem gente que chama de Bará, tem gente que chama de Lebara. Então, como tem algumas pessoas novas aqui, eu queria falar um pouquinho sobre essa teoria. Quem é da cultura Yorubá, Nigéria, né? Nigéria, essas línguas aí que praticam, esses países, essas regiões da Nigéria que praticam o culto original ao orixá e que tem essa cultura Yorubá, vai chamar de Exu. Se for do Daomé, que agora se chama Benin, eles podem chamar de Bará, eles podem chamar de Lebara. Se for de Angola, também pode dar outro nome, né? Mas o que importa é o seguinte, eu tenho falado bastante que esse ano é ano de Bará. Bará é Exu. Bará é Exu. Só que é um outro nome. Por exemplo, no Haiti, a religião voodoo, o principal, que é cultuado além de Ogum Ferraia, que é Ogum, eles têm também Exu que se chama Legbará. Esse Legbará, que tem a forma de uma serpente, inclusive, que desce sobre um cajado lá, sagrado, que fica no meio do altar deles, e cada um tem o seu culto, tem muito a ver com esses cultos que são do Benin. Então, é uma mistura de várias coisas, mas a religião do voodoo do Haiti é própria do Haiti. A religião da Umbanda aqui é própria do Brasil. Candomblé é próprio do Brasil. Então, quando a gente fala assim, tem gente que confunde Exu com Bará. Porque no sul, principalmente, foi a cultura cambinda. Cambinda é Angola. E Angola chama de Bará por causa de Legbará. E alguns chamam de Legba. E se você for numa casa de santeria nos Estados Unidos, em qualquer lugar, lá, se você pedir uma imagem de Exu, não vai ter de Leguá, que algumas pessoas chamam de Eleguá. Então, e normalmente aquele boneco, né, feito de argila ou de cimento, aquela cabeça representa Exu, mas é o Leguá, é uma das representações. Existem muitas qualidades de Exu. Se a gente olhar pelo Cambinda, existe Bará, que é o orixá, existe, agora eu não vou lembrar de todos, Agelu, que é o que eu mais gosto de cultuar, tem os outros que eu não estou me lembrando agora, mas se você pensar em Exu, existe Exu Odara, Exu Abô, Exu Embarabô, por isso que vem o nome Marabô, Exu, que agora estou esquecendo todos os nomes, mas assim, são 16 qualidades de Exu. Todos orixás? Orixás. Por isso que essa tradição... Exu é orixá. Se eu quiser cultuar Exu nessa casa, onde é que eu vou cultuar? Eu, Fernando. Se for orixá... Eu tenho minhas coisas lá atrás. As minhas coisas estão lá atrás. Se for, por isso que eu não cultuo Exu aqui. Eu posso bater cabeça para Exu? E Exu orixá? Sim. Sim. Posso bater cabeça para Exu orixá. Não é um costume no candomblé, né? Esse negócio de bater cabeça é coisa mais da Umbanda. Inclusive começou com a Umbanda de Zé de Moraes. Se você vê lá, né? Não sei se o pessoal da Macumba no Rio de Janeiro fazia isso, se o Catimbó, Jurema faz de bater cabeça. Mas é uma coisa que nós assumimos aqui. O meu Exu, que é o meu, que aí as pessoas falam, meu Lebara, ou então o meu Catiço, que é uma entidade que nós damos de Exu na Umbanda, que é um espírito e não um orixá, ele fala para não bater cabeça para ele e não baixar a cabeça para ele. Porque é uma questão de identidade. Se você fica se humilhando demais, você tá isso é um ensinamento para outras religiões, não para nós. Exu gosta de comando, com todo respeito, né? Então, Exu, eu preciso disso. Né? Exu, eu preciso disso. E aí ele vai analisar dentro do seu merecimento se você vai ter aquilo ou não. Agora, ai, meu pai, o meu Exu não gosta disso, mas enfim. Então essa diferença entre Exu e Exu. Se eu quiser cultuar Exu Mirim, onde é que eu vou cultuar Exu Mirim? Lá ou aqui? Aqui. E Leguá. Legal. Eu tenho uma analogia, é uma coisa da minha cabeça, que Exu Mirim
pode trabalhar em outras linhas sob luzes de outros orixás. Mas para mim ele trabalha na linha de Agelu. Só que Agelu ele é mais doce do que um Exu, porque não, o Exu Mirim, porque o Exu Mirim normalmente vem com aquela característica de moleque safado, de comunidade, e que foi barbarizado, martirizado, e que vem aqui para poder salvar os outros porque ele sofreu com isso. Eu prefiro ver Exu Mirim de uma forma com muito mais encanto. Toda criança para mim tem sua pureza, mesmo Exu Mirim. Então o fato dele chegar e pedir alguma coisa errada para usar, ele só está brincando, na verdade. E eles são muito puros. Exu é muito puro. Eles são muito, tanto catiços quanto o Exu Mirim, porque a pureza deles no sentido da verdade. Não adianta você pedir com falsidade, minha filha, saiba o que você está pedindo. É igual pedir para ele. Pedir para ele vai atrás das coisas para você. Então tem essa coisa. Por que tem tanto adepto muito mais de esquerda do que de direita? Olha só, terreiro cheio hoje. Porque as pessoas gostam, porque aquilo mexe com o nosso ritmo, porque aquilo mexe com a nossa identidade, e porque a gente é pobre. Eu vou dizer por que a gente é pobre. Em muitos países, vamos para o México, o culto a Santa Muerte, ela é a padroeira dos excluídos, das pessoas que são, até mesmo do pessoal do tráfico, pessoal que faz coisa errada, né? Ela protege, da comunidade. Ela é a padroeira, né? Eles não têm o direito de ter fé? Também tem. Mesmo às vezes fazendo a coisa não muito certa, todo mundo tem o direito a cultuar o divino. E lá eles têm também, no México, eles têm até umas entidades que são da própria história deles, que incorporam, como se fosse um tipo de Zé Pilintra, mas que tem, acho que Pancho-Villa, não estou me lembrando agora, mas eu acho que Pancho-Villa não, que incorpora nos terreiros. É normal nós ficarmos santificando aquilo que é mais próximo de nós mesmos, né? Por que tem tanto santo de cemitério? É muito mais fácil ir lá pedir para as 13 almas benditas do que pedir para o Santo Antônio, que está cheio de uma lista enorme, não é? Então você tem essa característica de divinizar aquilo que é o mais próximo da gente. Zé Pilintra. Zé Pilintra é uma entidade que veio crescendo, ele veio com o Catimbó, ele veio com a Jurema, ele foi para a Macumba do Rio de Janeiro, ele chegou na Umbanda, e agora todo mundo não tem um bandista que não gosta de Zé Pilintra, né? Zé Pilintra trabalha na direita, trabalha na esquerda, é uma entidade muito querida. Existem os Zé Pilintras da linha do Catimbó, que são mais sérios, né? Mas existem aqueles sambistas, eu não poderia receber um sambista, que não sei nem dar um passo para lá, nem um passo para cá, né? Mas tem eles que vêm com aquela coisa, aquela ginga, aquela coisa de morro, né? E está ligado, é a parte divina da favela, né? É a parte divina deles. Por que Maria Navalha? Na minha época não tinha Maria Navalha. Eu juro para vocês que eu nunca tinha ouvido falar de Maria Navalha. Essa entidade começou a se aproximar porque a linha da malandragem começou a aumentar. E as favelas começaram a aumentar, as comunidades começaram a aumentar, e as pessoas precisavam acreditar numa coisa que fosse mais próxima. Mas dava, o que adianta eu acreditar num santo que não vai nem me atender, porque aquela igreja lá me condena por quase que tudo que eu faço. É tanto pecado que eu cometo para a igreja cristã que eu não posso pedir nada para o santo, que o santo não vai me atender, né? Se eu como, aí eu vou além disso, não só da igreja católica. Tem essa coisa do batismo, né? A gente faz o batismo na Umbanda. Só que a Umbanda batiza é uma bênção, na verdade. É um reconhecimento da entidade padrinho, madrinha, das pessoas que vão lá, abençoam você está dentro da caminhada, e se um dia você quiser virar budista, não tem problema nenhum. O batismo compulsório feito pela Igreja Católica é aquela coisa, a criança nasceu, tem que batizar, porque senão ela vai virar pagão. E qual é o problema de ser pagão? Não, pagão faz mal para as pessoas. Vai para o inferno se morrer. Se for pagão, vai para o inferno. Então, não para ir para o inferno, a gente tem que batizar. Tem um carinha que... Aí você tem que batizar, você tem que crismar, você tem que fazer curso, você tem que estar dentro dos sacramentos deles, né? Então, porque se você não, senão você vai ser ruim. Se você for pagão, você é ruim. Tem um cara que tinha um bigodinho assim, ó. Ele era católico, apostólico, romano, né? Matou um monte de gente, e aí? Ninguém fala nada. Não é porque você... Não é porque tem algumas pessoas que podem concordar, né, com
com esse batismo, que ele necessariamente, quem não é católico, não está abençoado, né? A mesma coisa nas igrejas evangélicas, eu só estou aceito se eu aceitar Jesus. Cara, na hora que eu nasci, eu já tinha uma porção divina dentro de mim. Eu sou irmão de Jesus, ele não é meu Deus, ele é meu irmão. Isso é muito claro para mim. A gente acredita que na Umbanda que o orixá são braços de Deus, são as divisões de Deus. E muitas pessoas chamam Jesus de Oxalá, porque no começo as pessoas se aproximavam da Umbanda porque tem uma imagem lá de Jesus. Ah, não, eles são cristãos, só chama de Oxalá. Mas são pessoas diferentes. Oxalá, Oxalá, Jesus, Jesus. E aqui, nessa casa, eu aceito todos. E de Exu é Oxalá. Então essa questão do batismo, se você for pagão, você está errado, se você não batizar, você não está aceito. E é tanta regra dentro dessa religião antiga, né? Que a religião nova, que tem 100 e poucos anos, eu me sinto eu tenho minha fé nos meus santos católicos, também alguns. Mas eu me sinto inibido, porque às vezes você vai na igreja e você não pode comungar se você não tiver em estado de graça. Para estar em estado de graça tem que ter confessado, o padre saber tudo que você fez. Ele lá já sabe tudo que eu fiz, e ainda sabe o que eu vou fazer. Né? Ah, eu me confesso para não ir para o inferno. Cara, e aquela história, né? Se você não seguir o meu livro, que está escrito lá, você vai para o inferno, você vai ver, falando em nome de Deus. Você vai ver, Jesus está voltando, você vai ver. Gente, Jesus sabe tudo que eu estou fazendo também, que ele é igualzinho a nós. Na época de Jesus, eu queria um momento no evangelho dele em que ele perseguisse as religiões dos outros. Sabe por que ele não perseguiu? Vocês veem perseguições religiões no Antigo Testamento. Você vê lá nas cartas, nas epístolas e tudo que não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, mas Jesus ele não fez nada. Sabe por quê? Porque Jesus viveu dentro de um momento onde o que tinha era romano, e romano acreditava em tudo, eram dúzias de deuses. Porque era a pauta dele ficar lá, olha, não acredita nele, não acredita nesse, não acredita nesse, não acredita nesse. Ele fez a missão dele, a mesma coisa quanto aos homossexuais. Algum momento ele criticou, o que ele fez com a prostituta, ele abraçou, o que ele fez com o leproso, ele abraçou. Ele está ensinando, mas não. As pessoas querem se basear no livro dos judeus, que é livro dos judeus, para poder dar uma base preconceituosa a qualquer pessoa que não servir a Deus sob as leis daquele judeu. Né? Aí vamos parar para pensar. O Deus de hoje é um Deus de amor? Eu acho que Deus é um Deus justo e neutro. Às vezes ele pode nos amar, às vezes ele pode nos condenar, mas é a gente que faz aqui, e essa parte divina que vai condenar, ele não vai chegar e falar. Né? Nós nos condenamos. Cada um será condenado, cada um será julgado mediante o tribunal da sua própria consciência. É isso que sempre o Ventania fala. Se você olhar que na Umbanda a gente não acredita em inferno, então eu não tenho por que ter medo do diabo, porque eu também não acredito no diabo. Só que eles precisam de um diabo, eles adoram o diabo. Porque senão eles não vão... As religiões foram criadas para colocar freio nas pessoas, para controle dos governos. Né? E aqui, o Brasil, Deus me livre se o Brasil se tornar um país de fundamentalismo religioso. Meu Deus, tem que continuar laico. E tinha que prender quem critica a religião dos outros. Porque nós estamos num momento que nós somos as vítimas, as minorias. E Jesus sempre falou assim, venham a mim os pequeninos, ai daquele que fizer mal aos meus pequeninos. Hoje os pequeninos somos nós. Não é porque eu estou vestido de preto, culto Exu, que eu não tenho amor a Jesus. Né? Mas ter amor a Jesus é muito mais do que isso, é amor aos ensinamentos dele. Não a pessoa dele. A pessoa dele acho que é legal pra caramba, sim. É um espírito evoluidíssimo, um médium, acho que um dos melhores que pisou na Terra, governador do nosso planeta, mas assim, um ser especial que a gente tem que imitar o que ele fez. Mas não imitar o que os seguidores que dizem que são cristãos fazem. Existiam, porque assim, eles falam que hoje o Deus é de amor, né? O Deus do passado buzinava aqui na orelha de Davi, aí falava que era Deus que estava falando, vai lá e mata todos aqueles amonitas ali, mata todos aqueles cananeus. Assim, pessoal de Edom, Irã, arameus, edonitas, essas cidades-estados que tinham outras crenças, eles passavam e matavam todo mundo. Isso eu sempre repito. Passava a criança, parava na espada.
Está escrito lá que as crianças, na Bíblia está escrito assim, que as crianças foram enviadas aos ferreiros. Na versão inglesa está escrito assim, the children were sent to the smiths. Sabe para quê? Para partir no meio, cortar no meio. As mulheres foram escravizadas quando não foram estupradas. E os homens foram todos passados no fio da espada. Onde Davi pisava, não nascia mais grama. E a mesma coisa, era tudo por território. Você domina um território, você demoniza tudo que tem naquele território, e quem não me seguir é demonizado e vai ser perseguido. Aconteceu isso com os adamitas. Eu nunca lembro de falar direito. Eles cultuavam um deus chamado Moloch, que tinha a forma de um touro e que recebia crianças como oferenda. Isso sim. É uma barbárie? Sim. Quem me garante que os judeus nunca, os hebreus não faziam isso? Porque os hebreus, quando invadiam as cidades, eles matavam as crianças. Qual a diferença entre uma criança? Não sou a favor de matar as crianças, pelo amor de Deus. Mas naquele momento, daquele que mata a criança numa guerra, que hoje está acontecendo também, e qual a diferença entre ele e aquele que oferece a criança a um Deus? A matança é errada da mesma forma. Aí eles vão chamar aquele ali é um demônio, aí demoniza. Né? O Deus do outro, quem era Baal? Baal, fala aí de Baal, nega. O que você pode falar de Baal? Baal é um Deus da fertilidade, do dinheiro, da riqueza, do poder. Baal, eu queria ser Baal, sabe? Aí a gente... Situado nas montanhas. Sim. É um Deus de ouro. Não era preso dentro de nada, ele tinha que ser no templo, no sol. E o que você falou? O Baal é um Deus cananeu? Não, ele não é cananeu, ele é dos anteriores ao Líbano, são os... daqui a pouco eu lembro. Para demonizar, colocaram ele como o deus das moscas, né? Baal Zebu, aí vira Deus Zebu. Mas isso era por causa as moscas juntavam, porque as oferendas ficavam no templo. Olha lá. As moscas apareciam porque das oferendas no templo. Então nós cultuamos Baal quando a gente vai fazer oferenda de carne lá no terreiro, lá no Campo Santo. É tão santo quanto, né? E por acaso não juntava mosca nos campos de guerra quando os judeus passavam por lá? Então hoje o pessoal fala, então judeu, hebreu, tá bom, tá seguindo Deus. Mas por que os outros não podem ter Deus também? É mais fácil demonizar aquele do outro. Então, nós estamos demonizados hoje, mas nós temos a consciência de quem que faz a coisa errada. Eu não perco meu tempo odiando ninguém. Não, ele sim. É o tempo todo, está sendo gravado, cagando a lei na gente, vomitando as suas regras na gente. Sendo que eu não sigo a sua regra. Eu sigo a regra do amor. E Exu é amor. Exu é amor e as coisas têm que ser certas. Não adianta a gente chegar aqui e pedir fazer mal para o outro, porque se ele fingir que vai fazer mal para o outro, isso já é um quiumba fazendo. Mas se fizer mal para o outro, você mesmo vai receber, porque isso aqui o que se faz é que se paga. O inferno, que se fala tanto, que eles adoram o inferno. Porque se cultuava Moloch, porque Moloch era um lugar onde tinha muito fogo. E sim, no templo dos hebreus também se queimava oferendas em holocausto. E tinha fogo, do mesmo jeito. Tinha uma região lá em Israel que se chama Genon, onde era a privada da região. Todo o lixo era mandado para lá. E eles tocavam fogo no lixo. Aí veio a história de que Moloch aceitava as oferendas naquilo, porque aquilo ali era a representação de um inferno. Porque quem fazia aquilo cultuava Moloch. Quem é que cultuava, de repente, a Moloch? Era aquele povo ali que mora naquela região, que a religião ali é provavelmente inferno. O inferno deles, esse lugar que era Genon, era um lugar de vermes, era um lugar de fogo, que Genon, inclusive, hoje, em árabe, a Gena significa inferno. O inferno é na terra. O inferno não tem lugar na terra. E como diz a minha pombagira, o inferno não é de fogo, o inferno é frio. É muito frio. Porque o que a gente chama de inferno é umbral. E quando existem muitos níveis de umbral. E dependendo do nível que você for parar, você vai sentir frio. E quando a gente sente... Não sei se vocês já perceberam quando os irmãozinhos meio pesadinhos chegam pra gente. Por que a gente sente um arrepio? Porque é frio. A morte é fria. A morte é fria. Então, quando vocês querem falar de inferno no sentido de mundo inferior, não tem fogo do inferno. Outra coisa que eu vou falar. Hoje eu estou virado.
Olha a regra da igreja. Olha, você tem que fazer o que está escrito, porque se você fizer o que o inimigo de Jesus está mandando você, o inimigo de Deus está fazendo, você vai parar no inferno e o inimigo de Deus vai poder vai te castigar o resto da eternidade. Mas peraí. Se ele é inimigo de Deus e eu estou fazendo o que o diabo gosta, o diabo vai me receber com champanhe. Não tem lógica. Não tem lógica. Se você olhar essa questão de um Deus do céu, um Deus do inferno, eu já bati nessa tecla 1000 vezes nessa casa. As entidades falam também. Por quê? Quem teve contato lá com principalmente os samaritanos, né, que eles foram na primeira diáspora, que eles foram viver lá na região da Suméria, Babilônia, lá eles tinham um Deus do céu, um Deus do inferno, Ahriman e Ahura Mazda, né, que veio do zoroastrismo. Eles tiveram contato com esses dois deuses, né, Enlil e Enki, né, dois deuses também, céu e inferno. Quando eles voltaram para Samaria, eles espalharam entre as pessoas, olha, tem um Deus bom e um Deus ruim. Um Deus bom e um Deus ruim. E a partir dali foi que esse povo hoje, católico, mas também os evangélicos acima de tudo, tiraram essa ideia que existe um Deus bom e um Deus ruim. Olha, o diabo, ele é o inimigo de Deus, mas que poder tem esse Deus? Que inventou o contrário dele? Toda hora falando que a gente está fazendo errado porque é o diabo que está fazendo. Isso é mentira. Somos nós. Eu bebo, eu fumo, eu mato, eu faço errado por minha culpa. Não é o tranca-rua. Opa, a terceirização da culpa é a coisa mais fácil. Eu não fiz nada, foi o diabo que me tentou. Eu estou com um caso recente, cuidando de uma pessoa que se drogava. Uma pessoa comprou o serviço dessa pessoa para dar um susto numa pessoa, só que em vez de o susto ter sido no pé, foi na cabeça. Aí agora tá todo mundo ameaçado de morte. Foi o diabo que fez isso? Tem gente dizendo que foi. Ah, não foi o diabo que fez isso, catou a mão dele e deu na cabeça. Não! O diabo foi quem mandou e o diabo foi na cabeça daquele que estava viciado naquela hora que aceitou isso aí. E é o diabo interno de cada um. Não é uma entidade. Essa coisa de ter que colocar uma forma humana ou animalesca num conceito, né, que é o tropeço, que é o erro, que é a dualidade, você pega a palavra demônio, né, a palavra diabo, é aquele que divide. Então, se você pega e coloca aquilo como um conceito de divisor, você precisa manifestar aquilo numa forma humana. Quando Jesus esteve lá em cima, lá no monte, ficou 40 dias e Satanás foi a tentar, não era uma figura física, espírito, mas a própria tentação é o erro, o ego, o desejo. Buda fez isso 500 anos antes de Jesus e aquilo ali se chamava Maya. São as vontades, os desejos. Eu chamo isso de ego, né? Então, não precisa ser necessariamente um ser humano, né? Você, vou afastar e tirar e jogar os espíritos nos porcos. Não existe a possibilidade de um espírito entrar num espírito humano, que se é demônio, então foi humano, então na verdade está falando de Egum, né? Que é de legião. Cara, quando eles falavam de legião, não é porque a legião tinha a ver com, nós somos muitos, tinha a ver com Roma, né? Tinha a ver com os romanos que estavam ali. Jogou tudo no espírito do porco, o porco se jogou de cima do penhasco e agora eu não como mais porco. Gente, é a terceirização da culpa jogando no porco, né? Coitado do porco. Aliás, o porco se safou muito bem em muitos países árabes que ninguém come, né? Judeu também não. Mas essa questão as regras daquele tempo não são as regras de hoje. E sempre vem alguém e fala assim, nosso livro sagrado, aquele grosso, você sabe qual é? É tão atual, é tão antigo e tão atual. Ele fala toda hora desse fim de mundo, desse apocalipse. Está tudo se cumprindo. Gente, sempre se cumpriu. Porque hoje em dia existem homossexuais. Existia homossexual lá em Roma. Gente, Paulo era romano, ele sabia muito bem o que romano faz. Romano, grego, e eu tenho minhas dúvidas, senhor Davi e senhor Jonatas. Porque está escrito que amou a Jonas como mais que uma mulher. Não tem dúvida. Chorou copiosamente quando Jonas partiu. Mas falar, não pode falar, né? Não era amor de irmão. Irmão, eu te amo, mas não faço isso não, velho. Eu não vou chorar. Sim, mais que uma mulher. Se eu fizer isso aí, porque eu já estou mudando de assunto. Então, mas assim, não,
A parte do demônio, a parte da tentação, a parte dos ruins está nas pessoas, mas você não vê esse erro lá, né? Então, eu, sinceramente, eu não vejo nenhuma passagem na Bíblia dizendo que se fazia matança às crianças. Mas, quando chega diante de Salomão e fala assim, parta essa criança ao meio, por que a outra se desesperou? Porque se não fosse costume da época matar criança, ela não ia se desesperar. Ele ia achar que ele estava... Ela falou, ele tá blefando, não se mata a criança. E a questão do pai lá, foi Ismael que foi levado para ser sacrificado lá a Deus e na última hora voltou atrás? Quem foi cristão? É Ismael. Vai oferecer lá em holocausto. Mas tu foi um crente ruim de Bíblia, hein, velho? Não, então, Abraão ia oferecer um de seus filhos. Era Isaac? Não. Isaac. Ismael era filho de quem, gente? Enfim, eu não lembro agora. Mas eu acho que Isaac era irmão de Ismael. Ismael era irmãos, né? Então, foi oferecer o próprio filho. Aí, então, assim, se ele estava oferecendo o próprio filho, está biblicamente escrito, então será que não era um costume da época? Oferecer só aquela partezinha ali, está escrito? Será que os outros homens não faziam isso com seus filhos? Porque era costume oferecer o que tinha de melhor a esse Deus. A primeira flor de sal, eu adoro falar assim, não, flor de sal, né? Que em francês é fleur de sel. Né? Então vem a flor de trigo, fleur de bleu, vem da farinha de trigo. Né? O primeiro trigo, o melhor sal, o mais puro dos agneau, como é que é? Cordeiro. Eu estou pensando em francês hoje. Não, mas o mais puro era sempre aquilo que era oferecido. E se o mais puro das pessoas fosse seu filho? Né? Que o mais puro dos egípcios, pelo menos, era o seu primogênito. E os primogênitos, eles foram tocados pela praga. Você sabe por que foram tocados pela praga? Por que o anjo da morte passou e matou o primeiro filho dos egípcios? Depois de tanta praga, que as pragas não foram pragas, foram questões naturais que estavam acontecendo. Gente, eclipse acontece, baixa do rio acontece, peixe morre, o peixe morre, vem a mosca, vem o sapo para comer a mosca, o rio que se tornou vermelho é porque de uma alga ciano, se eu não me engano, a alga é avermelhada e ela torna vermelho como a água vermelha, tudo isso é explicável. Todas essas pragas. E vamos ferir o primogênito. Numa época em que havia tanto sofrimento, não tinha comida. Era costume do egípcio. Mesmo que não tivesse comida, o primogênito era o primeiro a comer. Para ele não ia faltar. Parece coisa de Yanomami, né? Mas o Yanomami, ele não cuida do filho, o último, né? O filho morre. Mas o Yanomami, ele cuida de si mesmo. Mas o egípcio, ele cuidava do filho primeiro. Mesmo que faltasse para ele, se tivesse menos comida. O filho comeu da primeira comida. Só que nessa época de tanta praga, tinha peste bubônica que comeu o trigo, que passou doença, que passou para comida, que eles morreram. Porque o primeiro tinha direito a comer, o primeiro se envenenou. Simples assim. Né? Aí tem uma parte, eu fui falar de Yeshua, agora eu vou falar de Bíblia. Tem muita, eles falam da gente que as nossas regras, as nossas leis, as nossas histórias são falsas. Tem umas histórias meio malucas mesmo, que foi uma galinha de 3 patas, juntou terra para poder formar o mundo. Eu entendo que são histórias antigas e cada povo tem o seu conto para explicar a criação do mundo. A nossa gênese do africano, na verdade, nós temos uma origem universalista, então a gente sabe. Lá na Índia foi bater o rio de leite, que os deuses do lado de cá, os demônios do lado de lá, e bater no mar para virar leite. Então tem a criação. E tem seus mitos, e não há como dizer na nossa que não há mito. É mais fácil falar, a sua religião é uma fábula. Espírito não conversa. Os mortos não se comunicam. Como que os mortos não se comunicam, gente? Se lá escrito na Bíblia deles, o próprio, na transfiguração do Monte Tabor, eles confundiram com quem será que é? Será que é fulano? É fulano? Será que é fulano? Porque eles já acreditavam. E os judeus acreditam em espírito e reencarnação. Então, foi no Conselho de Nicéia que cortou toda essa história, que a gente não pode cultuar uma reencarnação por causa da rainha lá, que não queria nascer pobre depois. Uma questão de karma. Então, se você observar essas leis deles, a criação deles,
Uma cobra que fala com uma mulher para mandar comer uma maçã. A mulher come a maçã, nasce um filho, nasce 2 filhos, o outro filho mata o outro filho, vai parar, aí eles são expulsos. Aí tem mais um filho que fica 7. Quem comeu quem? Né? Comeu a própria mãe, não souberam nem contar a própria história. Aí são expulsos do paraíso, aí na hora que são expulsos do paraíso, chega no mundo e já tinha o mundo. Mas não era o primeiro, não era o último. Não... E a maçã já estava aqui. E a maçã já estava aqui. E foi a cobra que mandou. Tem uma passagem tem uma passagem da jumenta de Balaão, você sabe essa história? Gente, é que a jumenta falou. É a mesma coisa que você fala assim. A cobra falou. Mas a jumenta fala. Por favor. A jumenta de Balaão, que ela chegou e ela confessou alguma coisa em relação a Deus, que Deus disse. Gente, fala, chega, ó, tem uma coisa chamada onomatopeia, né? Chega para o jumento, fala aí qual é o nome de Deus verdadeiro. Jeová. Ele falou Jeová. Jeová. Ele ouviu aquilo. Onomatopeia. Aí tem a passagem o que foi engolido pelo peixe. Quem que é? O Jonas. Gente, que raio de peixe que engole e fica dias lá dentro? Foi um cachalote. E o cachalote não bebe água? E a gente vai parar no bucho do peixe, lá não está cheio de bactérias, não morre. Se eu pisar no rio Tietê, eu morro. Vai ficar dias lá no bucho do bicho, já que um monte de suco gástrico, bactéria, plâncton. Agora eu vou dar uma história que é minha. E acho que foi o Ventania que me inspirou. Eis que um Jonas estava em algum lugar aí, naufragando em algum lugar, pescando, fazendo o que fosse, e vocês já ouviram falar, existem extraterrestres. Se você tivesse que vir para o planeta Terra e tivesse que montar uma base extraterrestre, onde é que você colocaria? No fundo do mar. Eu vou colocar no meio da Praça da Sé? Eu vou colocar um lugar onde ninguém me vê. Se eles têm condições de vir até a Terra, eles podem muito bem descer um pouquinho mais e colocar uma base no fundo. Né? Existem relatos que em Iguape foram vistos naves saindo da água. Tem muitos relatos. Sim, saindo da água. Tem um vídeo que eu mostrei esses dias da Sila na Itália, os caças perseguindo e ele cai no mar. Assim. Sim. E o mar fica... Se eu tivesse que fazer uma base terrestre, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer no meio do Lago da Carioca? Não, filho, eu vou para a Antártida. Mas daí vai se esconder. Né? Porque eles vão me atacar, eles já se atacam. Eles se atacam, eles nos atacam. Aí você pega e coloca pense numa nave que está saindo, e de repente tem um náufrago. A nave fala assim, vamos abduzir. Que abduções acontecem. E pega o danado. Na cabeça do danado aqui não peixe. Ainda mais naquela época. Ele ficou lá durante dias, sendo examinado. Sabe que ficou na barriga de um peixe. Porque ele ficou entre a vida e a morte, porque ele ficou doido, porque ele tinha seus momentos de groguice e ele ficou sendo avaliado. E depois ele foi devolvido. Isso é coisa da minha cabeça, mas acaba coisa do Ventania. Será que não foi isso, gente? Pode ser. É muito mais fácil ter acontecido isso do que um bagre ter comido um homem. Que o povo agora fala que a possibilidade de ter sido um cachalote. Bom, uma baleia corcunda ali na beira da Galileia, eu achei meio difícil mesmo, mas, né, baleia grande, né, de lugar frio. Mas eles acreditam na Arca de Noé. Pois é, a Arca de Noé, para mim, tem uma outra questão, porque é o seguinte, aconteceram vários dilúvios. Aconteceu um dilúvio agora lá no Rio Grande do Sul. Se tivessem sabido, digamos que fosse na época, vamos ter um dilúvio, vai estourar todos esses rios, vai inundar, o que a gente vai fazer? Vamos montar um negócio, vamos tentar se salvar. Para aquele povo, naquele momento, naquela hora, era a forma que eles tinham de se salvar se acontecesse uma arca. Mas se fosse aqui hoje, a gente ia tentar fazer uma grande barca. Se fosse informado, vai cair um meteoro na Terra daqui a 6 anos e tudo vai subir arricaiada, meu filho. Ia tudo montar, fazer umas arcas e... Tem um filme, é o 2000. Tem alguma coisa assim no subsolo já pronto. Pronto, sobe tudo manoso. É abrigo, né? Abrigo. É abrigo, é isso Tem aí. abrigo só de semente, você já viu? Então tem essa questão. Para a época eles podem ter... As casas eles já fazem tudo. Mas para pensar, é tão mito, como é que você vai botar um elefante, uma girafa, uma cobra, um casal de cada. Cobra deve ser, me parece que na região existia mais de 100 espécies. Gente, aquilo era um cobril. E era um casal, veja bem, de casalzinho. Como é que esse povo dormiu? E o cheiro daquilo? Não, diz que passou um incenso místico e o incenso fez dormir. E seus gemeiros,
Porque quando vem as dúvidas, eles vêm essas respostas. Isso místico é a mesma coisa que a Eva usou pra falar com a cobra. Pois é. Gente, é a mesma coisa. Então tinha um casal de cada animal? Gente, tinha lhama? Tinha lhama? Tinha urso polar? Tinha pinguim? Então não foi cada casal de cada animal. Teria sido uma mentalidade deles de algo que poderia ter acontecido, uma ideia que teria acontecido lá, na região. Vamos tentar salvar nós e os animais locais, é isso aí, vamos tentar se salvar. Pode ter tido um barco grande. Pode ter tido. Os moradores de uma pequena. Sim. Eu faria um barco para mim, se eu pudesse. Agora, criou-se uma coisa assim, você não acredita na Arca de Noé? Não! Não. Né? Não, mas existem vestígios dizendo que lá foram vistos pedaços de madeira em cima do Monte Ararat. Para onde é que foi toda essa água? Para o subsolo? É igual as pirâmides do Egito, né? Tem pedras de 80 toneladas que foram arrastadas de centenas de quilômetros. Gente, tá levando um mês para descer a água do Guaíba. Para onde é que ia parar a água do dilúvio do mundo? Nem todos os gaúchos bebendo toda a água do Guaíba eles conseguem se livrar daquela água. Imagina que naquela época, gente. Então essa história é muito louca e a gente tem que engolir. Eu não sou obrigado a acreditar na fé dos outros, assim como eles não são obrigados a acreditar na nossa, mas não podem impor a nós a regra. Porque a nossa regra é tão simples, a gente pensa de uma forma tão diferente, mas ao mesmo tempo a gente pensa numa energia de amor. E Exu é amor. Exu, ele é muito amoroso quando ele faz, sabe o quê? Ele fala assim, então eu vou fazer tal coisa, e Exu fala não. É a melhor forma de amor. Ele está te educando, não educa. O Exu, quando te esculacha, ele está sendo seu pai, seu amigo, seu companheiro. E só depois que você vai enxergar. Né? Agora, se você for pedir para Quiumba fazer alguma coisa por você, e esse Quiumba falar, não, eu vou matar tua vizinha. É um tal de matar a vizinha. Já vieram me procurar. Falaram assim, eu quero matar minha vizinha, porque eu não me dou bem com a da frente, com a de trás, com a direita e a da esquerda. Olha, o que você acha que é ruim? É porque as pessoas não têm amor ao próximo, a si mesmo, porque falam não tem amor ao próximo e fala que e ainda vai procurar. Então, quando eu falo de Exu, nós cultuamos Exu de uma forma que não cultua a hipocrisia. Então, Exu tem essa coisa de ser verdadeiro, de ser firme, de ser o mais próximo de nós. Além do orixá Exu ser o mais humano de todos, ele come farinha, tudo, essas coisas daquela forma. Eu lembro do carnaval, quando aquele Exu do carnaval foi lá e comeu a farofa. Foi linda aquela encenação. Teve uma louca que falou assim, Exu verdadeiro não faz isso. A mulher não sabia nem que era Exu. Esses dias, um dos comentários do Ventania, porque Ventania fala normal, Ventania não tem... A mulher falou assim, isso aí não é Exu, porque Exu tem que comer caco de vidro, Exu tem que beber, Exu tem que xingar, Exu tem que fazer tudo isso. Se não for, não é. Será que um dia nem essa roupa preta vai ser necessária? Nem os paramentos que a gente usa, nem o tambor a gente vai precisar. O dia que a gente tiver mais evoluído, mas a gente gosta, então a gente faz. Usa os paramentos. Por que não? Né? É pra gente mesmo. Eu não estou pedindo para outra pessoa. Você tem que, sexta-feira, você tem que usar branco, senão você vai para o inferno, viu? Opa! Eu faço para mim. Agora é muito fácil a pessoa estar lá no mercado e ver alguém com um quelê, toda de branco, tá com torso, pedindo ajuda para poder fazer a obrigação, e a pessoa vai falar assim, aquela ali é do diabo, olha lá. A mulher tá de branco, a mulher tá humilde, a mulher não tá enfiando religião na cara de ninguém. Quem quiser ajudar, ajuda. Né? Não tem obrigação. É a mesma forma do batismo compulsório. Você tem que fazer isso. Você tem que acreditar nisso. E aqui, se você quiser seguir um livro judaico, você segue. Mas se você quiser ler um livro hindu, você segue, budista também. Por isso que eu falo, a gente tem que aproveitar um pouco de cada pedaço da religiosidade de cada uma, da nata de cada uma. Por isso, a Umbanda que a gente faz é a nata de tudo isso. Então o que eu quero deixar aí, quando a gente faz o trabalho de Exu, a gente cultua Exu orixá, sim. A gente cultua os Exus catiços, né? O pessoal chama as pombagiras de lebara. Não, porque tudo bem da palavra lebar, né? Nós cultuamos os catiços, que são Exus e pombogiras. Deixa eu falar só mais uma coisa. Sobre Exu Mirim. As pessoas pensam que todo mundo tem que ter Exu Mirim. É a mesma coisa que falar todo mundo tem que ter Maria Padilha. São linhas grandes? São linhas grandes. Tranca-rua, quase todo mundo tem. Porque ele se popularizou.
Zé Pilintra, terreiro que não tem Zé Pilintra, acho que não se segura. Né? A gente precisa de seu Zé, mas nem todo mundo tem seu Zé. Nessa casa acho que são 3 ou 4. Quem tem aqui? Acho que é eu, Tamara. São poucos, não precisa ser todo mundo. Exumirim que eu sei, aquele ali é o Exumirim em vida. Ele é o Exumirim. Né? Assim como diz quem que se chama o baiano? Assim como nós temos o próprio Beelzebub. Né? Então, quando eu quero falar de Exumirim, não é todo mundo que tem que ter Exumirim. Vamos fazer uma linha de Exumirim. Porque eu vi uma casa de Umbanda fazendo linha de bruxa. Bruxa, vamos fazer um trabalho de bruxa. Todo mundo. Ai, que cena! Todo mundo começou a tocar. Horus, Marduk, Bunismo, Krishna e Linker. Aí as mulheres começaram a levantar toda torta assim, ó. Andando, e elas foram fazer. Deus está na terra, Deus está lá. E todo mundo dando voltinha em volta de mão dada em volta. Gente, aquilo ali é um inconsciente coletivo. Quando eu pratico a bruxaria, eu não preciso ter um espírito de uma bruxa. O problema do umbandista é que ele fala assim, ele chega na bruxaria, minha bruxa mandou falar isso. Não tem bruxa! O umbandista não pode ouvir nada que ele quer receber. Eu fui outro dia na casa de Umbanda, vi lá a bruxa Elvira. Eu falei, puta, Pombagira, a bruxa Elvira. Évora. Sim, daqui a pouco. Hã? A Umbanda Viking. Eu acho que a Umbanda pode se adaptar a todas as culturas, inclusive aos Estados Unidos, inclusive, que eu já fiz trabalho lá. Porque lá tem a realidade do negro, do índio e do branco. Né? Ela pode se adaptar. Agora, eu acho que tem que deixar. Nós somos brasileiros, né? O culto assim, tem que seguir mais essa linha. Se você quer incorporar espíritos vikings, é um culto seu. É outra coisa. E eu acho que não vai incorporar pelo seguinte: deuses não incorporam. Deuses corporificam. O que é corporificar? É você ir a Deus. Isso no judaísmo está escrito lá. Você vai a Deus, não é Deus que vem a você. E quando a gente fala, venha nós que vamos ao reino. Você vai ao divino, não o divino que tem que descer até você. Então, na verdade, você se conecta com o divino. Então, pode ser até que você pegue características de Lilith. Lilith era cobra? Faz uma linguinha assim. Mas uma dúvida, por exemplo, os orixás, eles são divinos. A gente entende o orixá como uma divindade. Sim. No candomblé, eles incorporam os orixás. Então, na mesma linha de pensamento, será que também não existiria preparo para outras linhas trazerem as suas divindades? No hinduísmo tem. Então. No hinduísmo tem. Especificamente, eu já vi isso em festas na Malásia, inclusive no pé daquele deus grande, que está uma escadaria que eu não lembro o nome agora. Daqui a pouco eu lembro o nome. E eles tinham uma manifestação. No Vietnã também. E na China também. E na Coreia do Sul também. As religiões oficiais da Coreia são o xamanismo, são os Mudan, e o cristianismo. Então tem tudo isso, as religiões têm isso aí. Só que nós temos, o candomblé trouxe mais fundamento. Para receber o tal santo, você tem que ser preparado, fazer isso e fazer isso. O umbandista fala assim, além de eu receber o meu guia, eu vou receber o orixá, para receber o orixá eu não vou fazer aquilo que o candomblé faz, que vai ser mais fácil para mim. Se ele incorporar uma entidade, uma frequência do orixá, vai ser menor, porque a dedicação dele foi menor. Essa que é uma pequena frequência, ou você acha que é o falangeiro mesmo? Pode ser uma pequena frequência como o falangeiro. Pode ser os dois. E se ele se conectar ao orixá, vem um pedacinho do orixá. Se ele se conectar com o falangeiro, vem o falangeiro. Né? E o problema é que um bandista, tudo ele quer receber. Tudo. Ele precisa receber. É um vem em mim que é uma coisa impressionante. Mas é isso. Nesse trabalho de esquerda que a gente vai fazer é justamente para honrar os nossos ancestrais. E, por favor, não queiram receber suas esquerdas sempre primeiro. Eu sou contra isso, minhas entidades são contra isso. Chega no terreiro, qual que é meu peixe? Qual que é minha pombagira? Você nem sabe se amanhã você vai virar de banda, você vai para outra religião e vai começar a ir condenando a gente. Eu acho que você tem o seu tempo de ser médio na linha de direita para você ser testado. Porque no primeiro incêndio, e vai acontecer, vai pegar fogo naquele exagerado que acende. Aconteceu comigo. Eu toquei fogo na minha casa. Uma vela de 7 dias. Foi horrível, eu tinha 20 anos. 2 anos para pagar. Então, assim, e depois disso pegou fogo de novo. Quando eu morava lá 2 vezes já pegou fogo. Então, nós temos, no terreiro,
Algum desavisado deixou uma vela, sei até quem foi, deixou uma vela acesa, porque assim, a gente tem essa facilidade de colocar luzes. Mas a tal da magia das velas, do mago não sei das quantas, daquele magia das velas, ela era da magia das velas. Não, mas a gente não pode fazer nada se não colocar a magia das velas em cima do altar. Eu falei, tá bom. A própria que fez a magia das velas deixou uma vela do lado do Baloaê. Baloaê com fogo não combina, meu filho. Subiu aquela palha e pegou fogo em tudo. Ainda bem que alguém viu depois, mas queimou o teto tudo assim. E a culpa de Baloaê? A culpa é do fanatismo. Por isso que eu tenho essa coisa com fogo. Termina depois. Eu acho que os donos das lojas de vela de 7 dias vão fazer macumba pra mim, porque eu sou contra a vela de 7 dias. Né? Acho que eu sou a favor enquanto eu puder estar do lado dela olhando pra ela assim, ó, com um lago em volta, né? Com extintor em cima, com sprinkler assim, ó, um ventilador se precisa apagar. Porque esse coisa de acender, vela deixar 2, 3, 4. Será que tu tirou o saquinho? Hã? Será que não é porque tira o saquinho? Não somente, o saquinho pega fogo, eu já vi pegar, já pegou aqui. E depois que o pai falou, eu nunca mais deixei acesa. Eu acendo para mim. Pressei, peço licença, apago, venho pra gira, chego em casa, deixo acesa quando eu estou em casa. Se eu tiver que sair, apago de novo. A gente vai pra rua. Com uma bacia, com água, com jacaré em volta, tudo para impedir que qualquer coisa se aproxime, a formiga tenta virar a vela. Eu apago agora. Depois que eu ouvi o Fernando falando, nunca mais deixei acesa dentro. Não, eu tenho que tomar cuidado. Fogo é o mais rebelde de todos os elementos, gente. Se pegar fogo não foi o orixá, não foi o guia. Foi você que fez aquilo. O fogo só pega fogo que se acendeu, né? Sim. Ele vai pegar sozinho do nada. Então, assim, fanatismo, controle esse fanatismo, controle suas esquerdas. Não é necessário você sair de casa e deixar uma vela de 7 dias, uma do lado da outra por causa da guia. Que aquilo vai pegar fogo. Qualquer hora vai pegar fogo. Então deixe de lado. E essa coisa de eu quero meu Exu, quero minha pombagira, quero meu Exu, quero minha pombagira. Outra coisa, tem que falar. Eu falo de um assunto, falo do outro, não preparo o aula e vai saindo. Na Umbanda, que eu pratico, minha mãe de santo me ensinou a cultuar Exu do lado de fora. Tá? Exu fala, Exu fez uma casa sem porta, sem janela, até hoje não entrou morador para morar nela. Quem cultua o Ifá, quem cultua o povo da Quimbanda mesmo, o povo de Quimbanda tem um quarto de Exu. O povo de Ifá pode deixar um Exu lindo, orixá, lá no meio da sala dele, não tem problema, é um convidado. Só que o nosso convidado não é o Exu orixá, é uma entidade. Na minha casa eu fico toda hora passando arruda, passando água de lavadeira, fazendo defumação. O meu próprio Exu sabe que aquele lugar não é para ele. Né? Ele pode, o meu Exu já falou assim, eventualmente posso fazer uma passagem de corrida de giro. Ele passa em 10 pessoas em 1 minuto. Mas não pense que Exu vai ficar assim, ó, olhando você transando. Porque eles também têm uma ética. Outro dia teve uma aí, eu vou ter que falar. É uma famosa, mas não vou poder falar o nome, senão vou ser processado. Ela disse que os espíritos ficam presos atrás do azulejo no banheiro. Nossa. Ó, limpa bastante o azulejo, que o espírito se esconde atrás do azulejo, viu? É ela mesmo. É ela mesmo. Então é isso. Quando eu não sei, eu invento, né? Então assim, faça com bastante tranquilidade. Exu vai descer na tua cabeça, se tiver que descer na hora certa, na hora que tiver uma obra para ser feita. Não fique pensando que Exu é seu cachorrinho de estimação que vai fazer suas vontades porque você quer as coisas. Não, você é o último a receber. Você é o último da fila. É isso. Falei, muito obrigado, até logo.